Ruth, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E no versículo 21, ditosa eu parti, Noemi está falando, né? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem nos falado nessa manhã. Nós realmente, Senhor, anelamos que o Senhor trate com o nosso coração. Que o Senhor abra os nossos olhos para a Tua palavra. Que nós possamos realmente receber a Tua palavra como palavra de Deus, como ela é. E possamos nos render totalmente a Ti, Senhor. Entregamos esse tempo que vamos ter agora e pedimos a Tua graça. Fala aos nossos corações e pelo Teu Espírito ministra a cada coração. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar algo. Vou procurar ser breve pelo tempo. E sobre essa experiência no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que trata de um tempo, como nós estamos ouvindo nessa manhã, um tempo de apostasia, um tempo de declínio espiritual. O povo tinha entrado na terra prometida. O Senhor os introduziu naquela terra, e o Senhor diz, é uma terra que mana leite e mel. Era uma terra de abundância e de fartura. Mas a gente sabe que pela história, especialmente do livro de Juízes, que o povo deixou a aliança do Senhor. Juízes diz que eles transgrediram a aliança do Senhor. E eles viraram as costas para o Senhor. Então esse livro começa com esse contexto. E o livro de Juízes termina com aquela frase. O último versículo do livro de Juízes. Ele diz, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Eles tinham perdido a visão do governo de Deus. Eles tinham perdido a visão
do Senhor como rei, porque eles viraram as costas para o Senhor. Então o livro de Ruth, ele é um livro muito tremendo, esse pequeno livro, só 4 capítulos, de uma história muito linda. E nesse livro há princípios desse caminho de restauração, da união com o Senhor, da comunhão com o Senhor. E esse livro termina falando da descendência de Boaz e Ruth. E você ao ler os 2 últimos versículos, no capítulo 4, versículo 21 e 22, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O livro de Juízes termina: não havia rei. Eles tinham perdido a visão de que o Senhor era o rei e o governante das vidas deles, o governante do seu povo. Mas o livro de Ruth termina com: Jessé gerou a Davi. Porque através da história de Ruth, da restauração que Deus fez, do caminho que ela tomou, de encontrar o caminho de ir para Israel, ela era uma estrangeira, ela era uma moabita, elas tinham perdido tudo com a morte de Elimeleque, e Ruth e Orfa, a morte dos seus maridos, elas perderam tudo. Mas elas ouviram, no versículo 6 que nós lemos, elas ouviram que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. O início desse livro começa com essa frase: nos dias que julgava os juízes, houve fome na terra. Essa fome nunca foi o propósito de Deus. Eles estavam numa terra de abundância, de fartura. O propósito de Deus para o seu povo é o propósito de provar das abundâncias de Cristo, da fartura do Senhor, a abundância da vida do Senhor. Mas eles viraram as costas para o Senhor. Então, o Senhor, tratando com o seu povo, permitiu que viesse fome na terra. E nesse momento, Elimeleque, no versículo 2, com a sua mulher e os seus filhos, foi para a terra de Moabe. Num momento de crise, num momento de insatisfação, vamos tomar essa palavra fome, olhando para ela como insatisfação. Em tempos de declínio espiritual, o grande perigo que o nosso coração seja tomado por insatisfação. O nosso coração perca a visão de quem é o Senhor, da aliança que Ele fez conosco, da aliança que Ele fez com seu povo, e o nosso coração comece a ser tomado de insatisfação. E nós começamos a olhar para o que o mundo oferece, para as ofertas desse mundo, como já está sendo falado a nós, que nada mais é do que um sistema maligno governado pelo espírito do anticristo. E aqui, Elimeleque significa, o nome dele significa Deus é rei. Se Elimeleque realmente atentasse para isso, se ele tivesse realmente olhado para o chamado de Deus, o propósito de Deus para o seu povo, ele não teria saído da terra de Israel. Mas ele perdeu de vista o propósito de Deus. Ele não viu a palavra de Deus, a aliança de Deus. E ele perdeu, ele foi para Moabe. E em Moabe, eles encontraram morte. Sempre que o nosso coração, por insatisfação, busca satisfação nas coisas, como o irmão falou a nós essa manhã,
não são as coisas que vão nos satisfazer. Não são coisas, não é o que o mundo oferece, não são coisas que têm sido oferecido nem mesmo no meio da cristandade dos nossos dias. Mas só há uma coisa que nos satisfaz, é o pão que Deus deu ao seu povo. Só uma única fonte de satisfação, é o pão que vem do céu, é o pão que Deus dá. Irmãos, se o nosso coração se distrair, nós corremos o risco como Elimeleque. Ele perdeu o tempo de Deus, e o propósito e o chamado de Deus para a vida dele. O Senhor nos chamou para viver nesse tempo. É um tempo difícil. É um tempo de apostasia. É um tempo de declínio espiritual. Mas o Senhor nos chamou para, nesse tempo, ter os nossos olhos fixos nele. Ele nos chamou para, nesse tempo, viver conforme a aliança dele conosco e o propósito que ele tem para o seu povo. Elimeleque poderia ser contado na genealogia de Jesus, mas ele perdeu esse privilégio, porque ele perdeu de vista o propósito de Deus. Então o Senhor, através dessa restauração, através desse retorno de Noemi e Ruth, quando elas encontraram Boaz, e o Senhor restaurou a vida delas, então Boaz e Ruth é que são contados na genealogia de Jesus. Eles saíram de Belém, que significa a casa do pão. Eles perderam de vista que onde eles estavam era o lugar da provisão de Deus. E eles, então, foram para Moabe. No versículo 6 diz que elas ouviram, Noemi ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo dando-lhe pão, e ela decidiu retornar. Nesse meio, Ruth decide acompanhar ela. E nós temos de Ruth aquela frase no versículo 16, muito conhecida. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe. Ela está falando a Noemi. E me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei. Aonde quer que pousares, pousarei. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Ruth se entregou totalmente à vontade de Deus. Ela fez uma entrega total. É como aquele chamado do Senhor, quando Ele diz, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, achá-la. Ruth tomou essa firme decisão. No versículo 18 ele diz, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E no versículo 22 diz que elas voltaram. Diz então, no versículo 22, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amados irmãos, tem muitas figuras tremendas aqui. Mas uma das figuras maravilhosas dessa frase, o princípio da cega da cevada,
é que a cevada na Bíblia, ela fala de ressurreição. O princípio da cega, pela palavra do Senhor, pela palavra que Deus deu a Moisés e ao povo, ele disse que quando eles começassem a colheita, no início da colheita, eles deveriam trazer os primeiros frutos, e eles deveriam oferecer diante do Senhor aqueles primeiros frutos como uma oferta movida. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala dessas primícias. Vamos olhar rapidamente, só para ler esse texto. 1 Coríntios 15, no versículo 20, quando Paulo está falando da ressurreição, ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler do versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, somos infelizes, é vã nossa fé, ainda estamos nos nossos pecados. Mas olha o versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou. De fato, Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora olha a frase que ele diz, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele é como as primícias da ressurreição. Ele é aquele que ressuscitou primeiro, porque Ele não tinha pecado. Pela obra que o Senhor realizou na cruz, o Cordeiro de Deus se entregou por nós, para nos livrar, nos salvar dos nossos pecados. Mas porque Ele não tinha pecado, Ele ressuscitou. E Ele fez uma obra de redenção. E aqui Paulo diz que Ele é como as primícias. O versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos veio pelo Senhor Jesus. No versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Olha a ordem do versículo 23. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Como o irmão Luiz nessa manhã compartilhou. Aquela gloriosa vinda do Senhor e aquela gloriosa reunião que teremos com Ele. Todos nós, se o Senhor tardar e nós dormirmos em Cristo, nós temos uma bendita esperança. Nós ressuscitaremos naquele dia para ir de encontro ao Senhor com o Senhor nos ares. E aqueles que partiram em Cristo têm essa bendita esperança. Mas como Paulo diz, nós que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, mas nós subiremos a ir de encontro com o Senhor. Bendita e gloriosa ressurreição que o Senhor proveu, sendo Ele as primícias dos que dormem. Isso é o significado da cevada na Bíblia. Esse é o significado do princípio da colheita. Quando elas chegaram, Ruth e Noemi, em Belém, elas chegaram no princípio da colheita. Isso fala, irmãos, do nosso encontro com o Senhor Jesus, com o Cristo ressurreto. Elas encontraram Boaz.
Ruth saiu a colher espigas, porque elas estavam pobres, não tinham provisão, e por soberania de Deus, Ruth caiu no campo de Boaz, que era da família, um redentor, um remidor da família de Noemi. Sem saber, Ruth caiu nesse campo, e ela começa a colher. E quando ela encontra, volte no livro de Ruth, no capítulo 2, quando ela encontra Boaz, no versículo 8, diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe dos que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E esse, amados irmãos, é a figura de todos nós. Como que esse Senhor, o nosso Senhor Jesus, aqui, nessa figura, Boaz, uma figura de Cristo, como que o nosso Senhor Jesus, tão rico, tão glorioso, sendo o Senhor tão majestoso, como Ele atentou para nós, sendo tão pobres, tão miseráveis, atolados em pecados, em imundícias, e fez caso de nós, estrangeiros, pobres, não éramos da família de Deus, estávamos longe de Deus, sem Deus no mundo, separados das alianças, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor nos atraiu, esse grande chamado, amados irmãos, para nós conhecermos a Cristo, o nosso Redentor, a Cristo, o Senhor, que ressuscitou por nós. Ressuscitou para nos dar vida. E Ele diz com esse coração a ela: não vás a outros campos. Esse é o coração do Senhor por nós. Não olhe a outros campos. Eu quero alimentar vocês. É isso que Ele diz para elas. Não vá a outros campos. Colhe onde os servos colherem, onde as servas colherem. Irmãos, nós ouvimos essa manhã uma exortação do Senhor, de que há muitos enganos nos nossos dias. Há muitas pregações, há muitos falsos cristos, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. Nós temos que vigiar com o que nós temos ouvido. Nós temos que buscar ouvir junto com os servos e servas do nosso Boaz. Nós temos que atentar cuidadosamente sobre o que temos ouvido. O Senhor, o nosso Senhor, Ele quer nos alimentar. Mas Ele quer nos alimentar com as suas sãs palavras, com a sua sã doutrina. Queridos irmãos, todos nós devemos ter muito cuidado com o que nós ouvimos na internet. Pregações, podcasts, ensinos, todos nós. Eu creio que todos nós deveríamos ouvir apenas aquilo que nós sabemos que são servos e servas do Senhor. Servos do Senhor que foram aos pés do Senhor e receberam do Senhor. Todos nós deveríamos rejeitar todo outro e qualquer outro ensino, se não for uma pessoa que nós conhecemos, que nós sabemos que é um testemunho de Deus, sabemos que é uma obra de Deus. E, queridos irmãos, o que atesta
o testemunho de Deus na vida de um homem não é a quantidade de seguidores que ele tem na sua conta de Instagram, no seu canal de YouTube. Há muitos falsos que têm milhões de seguidores. Não se iluda por números. Não se iluda, não fique encantado por aparências. O Senhor está nos trazendo nesse tempo, nesses dias, uma séria advertência e exortação, porque Ele, o nosso Senhor, Ele quer nos alimentar dEle mesmo. Ele quer nos dar de si mesmo, da sua vida, das suas santas palavras, do seu evangelho, da sua obra gloriosa que Ele fez por nós, dEle mesmo, de quem Ele mesmo é, da sua pessoa. Elas encontraram o Boaz, e elas foram alimentadas e foram fartas. Nós sabemos o restante da história. No final desse livro, Boaz resgata Ruth. Ele paga o preço do resgate e ele se une a ela. Amados irmãos, o chamado do Senhor para nós, vivermos nesses dias de declínio, esses dias de fome na terra, esses dias de apostasia e de declínio espiritual, o chamado de Deus para nós é vivermos intensamente a nossa união com o nosso Boaz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem distração. Esse chamado do Senhor para nós. Esse é o coração do Senhor. Eu gostaria de olhar agora rapidamente no Evangelho de João, algumas coisas sobre o nosso Redentor. No tempo que temos ainda alguns minutos. O Evangelho de João, amados irmãos, também foi um livro escrito também num tempo de declínio espiritual. Porque o Evangelho de João, ele foi escrito no final do 1º século. Os escritos de João, o Evangelho, as cartas e o livro de Apocalipse também são escritos em tempos de um declínio espiritual. Os apóstolos já haviam partido, só João tinha ficado. Já começaram a surgir falsos profetas, falsos mestres, e é na carta de João que João vai dizer: o espírito do anticristo já está no mundo, já naqueles dias, e já opera no final do 1º século. Já esse espírito do anticristo que o nosso irmão tem falado, já começou a atuar naquele tempo, e já começou a haver declínio. A igreja, muitos perderam de vista o Senhor, perderam de vista o propósito do Senhor, a aliança e quem é o Senhor. Muitas heresias começaram a surgir. Então o Senhor levanta João para trazer uma palavra naquele tempo. Então esse evangelho é um evangelho que tem um propósito de trazer uma visão renovada de quem é o Senhor. Quem é esse Senhor que morreu por nós na cruz? Quem é esse Senhor que foi à cruz, deu a sua vida por nós e ressuscitou? Quem é este Senhor? Que valor nós temos dado a Ele e a sua obra? Em tempos difíceis, queridos irmãos, muitas insatisfações podem nascer nos nossos corações. Você olha para o mundo, você olha para a tua vida, futuro profissional. Muitos de vocês estão na faculdade, muitos estão indo para a faculdade, decidindo o que vão estudar. Às vezes alguns se encantam
com as possibilidades. Às vezes resolve ir para uma outra cidade, porque lá tem uma faculdade melhor, mas perdem de vista o propósito de Deus, o chamado de Deus. Perdem de vista essa aliança que o Senhor fez conosco na cruz. Esse Senhor glorioso, o Senhor da glória. Como João vai dizer aqui, em João no capítulo 1, no versículo 14, o texto é muito conhecido. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Senhor que veio, habitou entre nós e andou, é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus, é o Senhor da criação. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Este Senhor glorioso, mas muitos têm perdido de vista o Senhor, têm olhado para o mundo, as ofertas. Às vezes decide morar em uma outra cidade, porque lá tem uma oportunidade melhor, mas não considera se realmente esse é o governo de Deus na sua vida. Às vezes deixa de estar no meio dos irmãos, da comunhão com o povo de Deus, como Elimeleque. Ele deixou o lugar da aliança com Deus, virou as costas, desprezou a palavra de Deus. A palavra de Deus falava contra Moabe, ele ignorou. Em Deuteronômio 23, o Senhor fala sobre Moabe. Ele não considerou nada da palavra de Deus, ele foi para Moabe. Qual é a palavra de Deus para nós, queridos irmãos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Queridos irmãos, o nosso coração tem que estar fixo naquele que é o nosso Redentor. O nosso coração tem que estar fixo naquele Senhor glorioso, na obra que Ele fez por nós e em quem Ele é. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é Deus. O Verbo que se fez carne. João vai mostrar no Evangelho quem é esse glorioso Senhor. 22 vezes nesse Evangelho, Jesus diz, eu sou. Eu sou. E numa das vezes que ele diz, quando ele diz assim, quando ele está falando com os judeus, e ele diz para os judeus, antes que Abraão existisse, o que ele disse? Eu sou. E o que aconteceu? Então eles pegaram em pedras para o apedrejar. Várias vezes, quase 10 vezes nesse Evangelho, eles querem prender Jesus ou matar Jesus, porque eles não viram quem Ele é, quem Ele realmente é. Eles não viram quem é o Senhor, esse Senhor glorioso. Quando Ele diz, eu sou, eles pegaram em pedras para o apedrejar, porque eles sabiam que Ele estava falando que Ele é Deus. Quando Ele diz que Ele era o Filho de Deus, em outra ocasião, eles pegam em pedras de novo para o apedrejar. E o Senhor fala para eles, por que me apedrejais? Eles dizem para Ele, porque dizendo-se Filho de Deus, se faz igual a Deus. Quem é este Senhor, amados irmãos? Este Senhor glorioso que veio e deu a vida por nós. Olha em João no capítulo 6.
No capítulo 6 de João, nós temos aquela história da multiplicação dos pães. E os irmãos conhecem bem. Há um detalhe nessa história. Você sabe do que eram aqueles pães? Olha no versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Eram os pães de cevada. Lembra que falamos que a cevada representa a ressurreição na Bíblia. Eles comeram desses pães, da multiplicação dos pães, mas eles não entenderam quem era o Senhor. Eles não viram a Ele. Olha agora no versículo 25. Naquela noite o Senhor atravessou o mar. Os discípulos atravessaram o mar. O Senhor veio andando sobre as águas. Quando Ele encontrou eles, entrou no barco naquela tempestade, Ele acalmou a tempestade, cessou. À tarde Ele multiplicou os pães, à noite Ele andou sobre as águas. Quando Ele entrou no barco e a tempestade cessou, os discípulos disseram, em outro evangelho registra, verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas aquela multidão não viu isso. Aquela multidão, ela comeu os pães, mas eles não viram quem Ele era. Agora olha o que no versículo 25 diz, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eles estavam só em busca, irmãos, de se satisfazer, só dos seus interesses. Eles não viram quem era o Senhor. No versículo 27 o Senhor diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Eles queriam saber o que fazer para realizar a obra de Deus. Eles queriam saber talvez como multiplicar pães, como fazer milagres. Eles estavam impressionados com as coisas externas, mas eles não estavam interessados em quem era o Senhor. E o Senhor diz para eles, versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Amados e queridos irmãos, o nosso coração tem que estar fixo em crer e saber quem é o Senhor que foi enviado a esse mundo e morreu na cruz e ressuscitou por nós. Quem é este Senhor? Crer nele. A obra de Deus é essa, é crer nele. Nós temos que deixar de lado as distrações, deixar de lado as tentações, as coisas que tentam nos atrair, esse mundo que tenta nos atrair, as ofertas, até mesmo esse mundo religioso, essas promoções, esse afago ao ego que é ofertado através das canções cristãs, centradas no homem. O objetivo é satisfazer o homem, o objetivo é satisfazer o coração do homem, mas só há um lugar que você encontra a satisfação, é o pão da vida que desceu do céu. No versículo 32, eles dizem, 31, eles dizem, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, o Senhor Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Você nunca vai encontrar verdadeira satisfação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Cada um de nós precisa provar, como o Senhor diz no versículo 35, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você já foi satisfeito com o pão do céu? Será que você já provou desse pão que satisfaz? Será que você já viu o Senhor ressurreto? Viu o Senhor que foi crucificado para te dar vida e ressuscitou? Você viu a Ele como esse verdadeiro, glorioso Senhor da tua vida, e você já foi plenamente satisfeito com Ele mesmo? Você nasceu de novo? Você provou dessa vida? Quando João escreve aqui, ele fala dessas realidades. Nascer de novo. No capítulo 4, 3, ele fala de nascer de novo. No capítulo 4, ele fala da mulher samaritana bebendo das fontes. O Senhor se apresentando como a fonte de vida eterna. E quando ela entende que é o Senhor, que Ele é o Messias, ela que tinha ido lá para tirar água, ela deixa o cântaro e vai testemunhar na cidade, porque ela foi satisfeita com a água da vida. Você já bebeu dessa água? Você já foi satisfeito, querido e amado irmão? Nós só podemos ser satisfeitos na pessoa do Senhor Jesus. Somente em quem Ele é, somente em conhecê-lo verdadeiramente, conhecer quem é este Senhor. Eu vou encerrar, irmãos, por causa do tempo, vamos pular no capítulo 19. Quando eles foram prender Jesus, no capítulo 18. No versículo 5. No versículo 4,
18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Essa pergunta ocorre 2 vezes no livro de João. A primeira vez no capítulo 1, quando João e André ouviram que ele era o Cordeiro de Deus. E eles seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, olhando para eles, perguntou: que buscais? E aqui o Senhor pergunta: quem buscais? Querido amado irmão, o que você tem buscado? Quem você tem buscado? Qual é a busca do teu coração? E no versículo 5 eles responderam: Jesus, o Nazareno. E então Jesus lhes disse: sou eu. No original ele diz: eu sou. Ele é o grande eu sou. Quando ele diz eu sou, diz: ora Judas, o traidor, estava também com eles. Versículo 6. Quando, pois, Jesus lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Porque quem é este Senhor? Ele é o mesmo Senhor que criou os céus e a terra, o mesmo que se revelou a Moisés na sarça. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da história, Ele é o grande eu sou. Este é o Cordeiro de Deus que se entregou por nós e ressuscitou. No capítulo 20, quando o Senhor ressuscitou, vocês lembram a história de Tomé? Que o Senhor apareceu para os 11, para os 10, porque Judas não estava, Tomé não estava. Apareceu ressurreto para eles, mas Tomé não estava. E Tomé disse que ele não iria crer que ele ressuscitou, se ele não tocasse nas mãos e no lado. E depois o Senhor apareceu de novo para eles. Vamos ler no capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. E não sejas, o que, amados irmãos, que diz? Incrédulo. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E o versículo 30, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém, queridos irmãos? Para que vejais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida em seu nome. Nós só somos plenamente satisfeitos pela revelação de quem é o nosso Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Vamos orar, amados irmãos. Senhor, nos colocamos diante de Ti,
Te louvamos e te bendizemos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra e declaramos, Senhor, que nós queremos ver a ti. Abre os nossos olhos nesse final de semana, Senhor. Cativa corações nesse final de semana. Corações que estiverem frios, corações que estiverem sendo atraídos por esse mundo, corações que estão insatisfeitos, murmurando, sejam atraídos por ti e por quem tu és, pela revelação de quem tu és, e ao crer em ti e na tua obra, a sua fé seja renovada, seja restabelecida, possam ver quem tu és e possam provar do pão da vida, da água da vida, daquele que é a ressurreição e a vida, daquele Cordeiro de Deus, que és tu, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, conquista o nosso coração, atrai-nos para ti nesse fim de semana. Senhor, nós te pedimos e clamamos, remove toda a distração e todo o embaraço dos nossos corações nesses dias aqui, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.